passo então a palavra para Pablo do Mobicidade. Boa noite. Antes de qualquer coisa, agradecer o convite. É um prazer estar aqui falando um pouco dessa questão. Eu faço parte do Mobicidade. É um coletivo de pessoas que procuram fomentar, desenvolver ações que motivem o uso da bicicleta, a integração da bicicleta e de modais ativos, ou seja, modais não motorizados, com outros modais, transporte coletivo. Então, basicamente, é isso que a gente tem como norte de atuação. E eu tentei preparar uma apresentação hoje que não fosse para falar exatamente da bicicleta, mas sim mostrar por que hoje a cidade é tão inóspita, ela é tão agressiva à bicicleta e ao meio pedestre principalmente, porque antes de sermos usuários de bicicleta, usuários de ônibus, somos pedestres. Então, a bicicleta tem essa vantagem de ela é um modal, digamos assim, mutante. Quando você quiser, você se transforma num pedestre. É só você descer e empurrar a bicicleta, você é um pedestre. Quando você sobe nela e pedala, você torna-se um usuário. Então, eu vou tentar falar um pouco sobre isso. De como por que dessa cidade ser tão agressiva, né? Eu vou começar de uma forma um pouco mórbida, que é mostrando um gráfico que mostra a relação da velocidade com o risco de morte. Então fica bem claro aí de que à medida que eu vou aumentando a minha velocidade, né, o risco de morte vai aumentando, tá? Aí você podia passar. E aí eu estou trazendo um panfleto do Instituto Mobilidade Verde, que defende as zonas de 30, seria uma zona de 30 km por hora, que é a melhor velocidade para o convívio entre carros, pedestres e ciclistas. Certo? E ali ele vai mostrando como vai se modificando o comportamento dos acidentes e do risco de morte quando a velocidade vai aumentando. Então, por exemplo, a 50 km por hora, 5% das pessoas sobrevivem ilesas. 50% sofrem lesões, 45% dos pedestres atingidos morrem. Eu estou falando a 50 km por hora. 60 km por hora, a coisa já modifica bastante, 85% morrem, 15% sofrem lesões. Né? Então, a possibilidade de você sair ileso diminui bastante. Eu queria começar falando assim, de uma maneira bem, porque é isso que acontece em Salvador. Eu trouxe essa foto do Iguatemi, que deve ser ali final dos anos 70, início dos anos 80, né, mais ou menos. Algumas pessoas talvez não tenham visto nem essa imagem, mas era como era Iguatemi, não tinha todas aquelas passarelas, tinham vários semáforos, você tinha vida pedestre garantida, você tinha garantia de chegar até a rodoviária andando, no chão. Hoje, metade de Salvador só chega até a rodoviária passando por uma passarela. Se aquela passarela cair, metade de Salvador não chega até a rodoviária. Isso tem que ter isso em mente. Tá? Aí eu queria que você passasse. Então, pelo contexto ali daquela época daquela foto, um pouquinho antes, né, poucas pessoas com possibilidade de acesso ao carro, como o próprio professor Marcos já colocou aqui. Isso mudou, né, para cá. Então, na década de 60, década de 70, a política rodoviarista, nas intervenções vindas do Estado e do município, as avenidas de vale estão aí para mostrar isso, com as velocidades que elas possuem, estimula o uso do carro, como transporte urbano individual e a precarização dos transportes coletivos e também nos espaços públicos e de pedestres. Então, tudo isso vai se somando para afastar
as pessoas das ruas. O governo do estado realizou agora uma pesquisa Origem e Destino, ela foi recém-publicada, e essa pesquisa mostra que menos de 20% das viagens feitas em Salvador são de carro. Sendo que os carros são os que mais ocupam o solo urbano. Só que essa ocupação é feita simplesmente por menos de 20% da população, ou das viagens. Essa conta tem uma diferençazinha, mas ela se aproxima. O resto são meios não motorizados e transportes públicos e coletivos. Bem, aí a gente cai num problema, que eu vou deixar para a Clímaco falar melhor, eu não avisei a ele disso, mas a gente cai no problema do tempo e das velocidades. E isso eu tenho que agradecer a ele por ter me mostrado essa questão. Quanto mais eu permito a velocidade de um determinado modal, mais eu roubo tempo e velocidade de um outro modal. Significa que, se um determinado meio de transporte A consegue alta velocidade, é porque o meio de transporte B vai estar com baixa velocidade. Então, é a questão dos tempos dentro da cidade. Significa que quem está no modal A vai ter mais tempo para usufruir da cidade, mais tempo para educação, para lazer e outras coisas. Quem está no modal B vai ter menos tempo para ter acesso à cidade. Então, a ideia é quebrar esse paradigma que se pensa na velocidade máxima dos carros e passar a pensar na velocidade média da cidade. Então, como a cidade, na sua média geral, entre pedestres, ciclistas, usuários de ônibus, usuários de trem, carro, moto, como todos esses estão se locomovendo, qual a velocidade média de todo esse caldeirão, né? E isso tem uma ligação direta com a sensação de conforto e de segurança nas ruas, né? Tem a ver com velocidades mais baixas, como forma de tornar a rua algo mais atrativo e mais seguro. E aí eu fiz essa brincadeira aqui, que Salvador seria um cenário perfeito para um desses dois filmes, ou Velocidade Máxima ou Velozes e Furiosos. Eu peguei aqui peguei isso aqui do site da Trans Salvador. Algumas avenidas, algumas não, né? Todas as avenidas aí com suas respectivas velocidades. Então, dá para vocês terem aí uma ideia. E todas essas, embora estejam dentro da lei, não são as velocidades mais apropriadas para uma convivência saudável entre pedestre, ciclista e carro. Essas velocidades não são as mais recomendáveis. Tá? Somente aquelas 4 ali estão com 50 km por hora. Olha que não é à toa que elas estão ali no centro, né? Talvez a Silveira Martins não, mas Joana Angélica, Corredor da Vitória, Estrada da Liberdade, que é uma continuação do centro, né? Se a gente for olhar a saída ali por Nazaré, Lapinha e Liberdade, então todas elas estão ali 50 km por hora. Não é à toa que elas têm uma vida pedestre maior. Não é à toa isso. Então, isso aí do montante geral significa somente 10%, contando dessa forma. Se eu for observar a quilometragem dessas avenidas, né, aí qual o número que eu vou chegar? Ou seja, em termos de espaço, quanto por cento de Salvador está sendo regido por velocidades que não são ideais para uma convivência saudável entre carro, bicicleta e pedestre? Acho que esse número diminui ainda mais se a gente for para quilometragem. Bem, continuando, investimentos com a ponte. Investimentos, contando com a ponte Itaparica. Então, eu peguei aqui todos os investimentos em mobilidade urbana previstos para Salvador e região metropolitana de Salvador. Só tirei aqui contabilizando aqui o metrô. Tá?
Observem que o Cidade Bicicleta, que é o projeto do governo do estado, está ali, ganhando 40 milhões, né, e o resto. E o Cidade Bicicleta representa ali somente 0,48%. Aí eu pensei, não, o pessoal lá vai falar, não, mas a ponte Itaparica é um projeto de estado, é um projeto que vai pensar no estado como um todo, vai mexer, então, pode passar? Fiz um sem a ponte. E mesmo assim, o projeto Cidade Bicicleta continua ali representando somente 2,83% dos investimentos em mobilidade urbana, voltados para usuários de bicicleta. Algumas pessoas podem falar, mas ali tem a passarela da Via Expressa. Passarela significa uma forma de tirar velocidade e tirar a eficiência do pedestre e dar essa eficiência para o carro. É simples. Você vai tirar o pedestre da rua, vai tirar o sinal e permitir que ele ande a 60, 70, 80 por hora. E o pedestre tem que aumentar os seus percursos dentro da cidade para que o carro seja mais rápido. Né? Então, a coisa tem que ser repensada nessa quebra de paradigma. Aí mais um gráfico somente mostrando como é que fica a partilha aí dos investimentos. Aqui um gráfico da Associação Nacional de Transportes Públicos, que mostra, né, a diferença entre o investimento e o patrimônio envolvido com transporte coletivo e com transporte individual. Então a gente vê o quanto, né, se mobiliza de montantes para o transporte individual e o transporte coletivo. Aqui uma notícia lá de São Paulo, que eu peguei, ela é de 10 de agosto. São Paulo implantou a faixa exclusiva de ônibus, mas faixa exclusiva de ônibus mesmo, ou seja, carro não entra, é só ônibus. E aí os donos de carro falaram, não, é uma medida necessária, eu acho bom, mas eu não vou abandonar meu carro. E aí, o pessoal da matéria, conversando com os técnicos, deixaram bem claro, a mudança do transporte individual para o transporte coletivo só vai acontecer, como o próprio professor Marcos já colocou aqui, quando o carro começar a ser realmente taxado. Né? Então, por exemplo, Nova York não permite mais no seu centro a construção de prédios que tenham garagem. Não existe mais prédio com garagem em Nova York, no centro. Londres, você só acessa o centro se você pagar uma taxa bem alta para acessar o carro. Então, essa quebra de paradigma só vai acontecer, né, quando todos esses fatores começarem a estarem sincronizados. E aí, falando um pouco de transporte coletivo, vocês veem ali que Salvador está como o último lugar. Esse gráfico mostra o número de bilhetes que uma pessoa pode comprar considerando o valor da renda média mensal. Então, observando a renda média de Salvador, somos a cidade que menos podemos fazer viagens de ônibus no Brasil. Tá? Pode passar. Aí eu peguei aqui fiz uma outra comparação. Peguei a população de Rio de Janeiro, Recife e Salvador e também a frota de ônibus. E ali dá para ver a quantidade, né, de ônibus que a gente tem para uma certa quantidade de habitantes. A gente vê ali que Salvador tem um ônibus para cada 1.100 habitantes, enquanto Recife, aqui do lado, tem um ônibus para cada 518 habitantes. Ou seja, Recife consegue ter, em relação ao número de habitantes, o dobro de ônibus. Tá? Bem, e aí a minha pergunta fica, me colocando aqui como parte do membro do Mobicidade, porque eu estou aqui representando uma Mobicidade. Estamos dispostos a sair do local de conforto e compartilhar os espaços? Né? Então,
será que os donos de carro que representam somente 20% das viagens vão aceitar serem preteridos dos usuários de ônibus? Né? Então, são coisas desse tipo que a gente tem que repensar. Então, uma das questões é faixa exclusiva de ônibus. A faixa exclusiva de ônibus, ela vai existir tomando uma faixa de carros, ou ela vai invadir mais um canteiro central e mantendo os carros na rua? Porque se ela continua mantendo uma faixa de carro, ela não tem uma ação de realmente favorecer o transporte coletivo. Ela continua deixando espaço do carro lá e não se impõe como uma política de governo. Então a questão parece estar no fato de que alguns terão que migrar de uma posição de hiperconforto, ou seja, eu estou dentro do meu carro, no ar-condicionado, ouvindo a música que eu quero, no banco de couro, tá? E sair para uma posição de conforto coletivo, que seria o mais interessante, onde todos pudessem ter esse conforto coletivo em transporte coletivo. Então, acho que também passa por uma questão subjetiva de inconsciente e também de consciente coletivo, campanhas e mensagens ao público e ao privado. Isso é fundamental. Não adianta querer trazer alguma coisa sem trazer informação, trazer algum tipo de, entre aspas, sedução. Quebrar paradigmas, mudar a infraestrutura, diminuir o espaço do automóvel, aumentar as calçadas, aumentar o sombreamento, melhorar a iluminação e diminuir as velocidades. E aqui acho que é uma coisa que a gente tem que repensar. Os órgãos municipais e estaduais, eles não têm departamentos, seções, coordenações que tratem especificamente dos transportes não motorizados. Não existe nada que pense isso. Nada que eu digo que seja institucional. A Conder não possui uma secretaria para transportes não motorizados. A Transalvador não possui uma secretaria para transportes não motorizados. E se a gente quiser isso, a gente tem que institucionalizar e trazer isso, fazer disso uma política. Tá? Então a gente tem que quebrar esse paradigma, tanto na esfera municipal quanto na esfera estadual, repensar essa questão da sustentabilidade urbana, promover a caminhada, promover a bicicleta, o transporte coletivo, a integração desses modais e pensar no plano diretor de mobilidade integrado, que nós não temos nem no horizonte muito distante a mínima percepção de que isso vai ocorrer. Salvador, até agora, em qualquer momento, esboçou a construção de um plano de mobilidade urbana, embora exista uma lei, desde o ano passado, que diga que todos os municípios acima de 50 mil habitantes têm que construir um plano de mobilidade urbana. Então, tudo que está sendo pensado para Salvador, seja o metrô, seja os corredores de ônibus, são pensamentos descolados. Não está acontecendo esse pensamento de uma forma integrada. Tá? Bem, aqui eu queria trazer esses dados porque eu acho eles mais importantes para se fazer uma reflexão do nosso cenário, de como nós chegamos até aqui, dos paradigmas que nós precisamos quebrar para mudar realmente a infraestrutura de Salvador para poder ser locomovido de uma maneira mais diversificada, mais justa até. Onde cada um possa escolher, eu quero ir como, eu quero ir andando, quero ir de bicicleta, quero ir de carro, quero ir de moto, quero ir de ônibus. Então, eu quero ter esse direito de escolher. Então, acho que a coisa passa por aí. Então, esses são os nossos contatos. Nós estamos funcionando há mais ou menos um ano, com algumas ações, inclusive fazendo diálogos com empresas de ônibus, no sentido de conscientizar os motoristas de ônibus pelo compartilhamento das ruas, entre outros, procurando observar as políticas do governo e tendo posicionamento nisso aí. E agradecer, tá? Qualquer pergunta que vocês quiserem fazer, muito obrigado. Tá? O professor, só para terminar, o professor Marcos fez tantas coisas que eu fiquei com vontade de... trouxe tantas coisas interessantes de falar que eu fiquei com vontade de falar
mas depois que eu concordo muito, acho que são essas ideias mesmo que a gente tem que trazer e começar a pensar para Salvador.